Fala galera, Boni e Dani aqui mais uma vez. Hoje é a vez de mais uma crítica sobre palpites para o Oscar. O Oscar está chegando e eu já tenho no canal a crítica sobre os melhores diretores, quem é o preferido, a porcentagem de cada um. E aqui eu vou trazer os filmes, né? Todos os filmes indicados, qual é a porcentagem deles, qual é o preferido, muito parecido com a crítica de diretores. Aqui eu vou trazer uma crítica um pouco mais curta, não vai ser muito comprida e chega de enrolação. Roda a vinheta! Bom galera, aqui eu vou começar por aqueles filmes que tem menos porcentagem para ganhar o Oscar, começando por Ford versus Ferrari. O filme traz um pouco, abordando aquela coisa de disputa automobilística entre as duas empresas, mas aborda muito sobre os personagens, que aliás o elenco é de primeira. Temos o Christian Bale, temos o Matt Damon, que dão um foco muito grande na história. A cinematografia ela é perfeita, visualmente o filme encanta muito, mas a história ela não explora muito ali o tema central, dando um foco maior aos personagens, deixando o filme um pouco tediante. É mais por causa disso que essa porcentagem fica pequena sobre Ford versus Ferrari, que chances remotíssimas de ganhar o Oscar. Outro filme que eu aponto como pouca porcentagem para ganhar, apesar de ser um ótimo filme, Era Uma Vez em Hollywood. Ok, é um excelente filme, traz uma história muito bem elaborada sobre Hollywood, trazida, vamos dizer assim, no final dos anos 60, trazendo alguns personagens, que temos o Leonardo DiCaprio, o Brad Pitt, temos, entre outros, Al Pacino e muito mais. Mas o filme foca muito naquela parte visual, né, do final dos anos 60, os personagens têm grande importância e muitas adaptações acabam acontecendo aqui, principalmente sobre a grande personagem Sharon Tate. É um filme que carrega um pouco mais de 2 horas e trazendo muitas coisas sobre aquela época de ouro de Hollywood, né? Os personagens, eles têm as suas cenas, mas eu acho que faltou um pouco mais de brilhantismo. Quentin Tarantino fez uma boa obra aqui nesse filme. A adaptação foi muito boa, né? Eu não diria que é uma adaptação, mas ele não jogou ali o assassinato da Sharon Tate estampado na nossa cara. Então, algumas coisas houve um capricho e outras ele deixou de lado. Talvez seja por medo. Alguns deslizes também no filme sobre muito o personagem Bruce Lee, que eu já falei várias vezes. Então, houve umas derrapadas e algumas coisas ele preferiu censurar. É um ótimo filme, mas fica aí com uma porcentagem baixa por, eu diria, alguns elementos que não foram implantados, né? O roteiro ele é bem escrito, mas ele não é tão brilhante assim. Outro filme que chega com uma porcentagem também baixa, eu diria que são chances remotíssimas, é Adoráveis Mulheres. O filme é a extração de um livro e é a segunda versão cinematográfica, trazendo uma história bem dramática daquelas mulheres. Para quem viu o filme sabe do que eu estou falando, é um filme bem tocante, é uma coisa bem original e bem profunda. Mas como o filme já é uma segunda versão e a extração de um livro ainda, a gente já sabia boa parte do que poderia e aconteceu nesse filme. É um filme muito bom, ele te traz uma coisa bem forte, né, tensa, pelo lado tocante, mas não é uma novidade, não é uma surpresa. Os personagens têm muito, as personagens no caso, têm muito impacto. A história ela é bem forte, como eu disse, né? Não há muito que você extrair de cada personagem, sendo porque é uma coisa já extraída dos livros. Então é uma coisa mesmo que você esperava. É um ótimo filme, mas não fica ali com grandes holofotes, não tem uma porcentagem muito alta, sendo porque é um filme já muito esperado e certo repetitivo. Outro filme que está sendo indicado e a porcentagem também é baixa, na minha opinião, é Mariage Story, uma história de casamento. Ok, é um filme da plataforma Netflix, trazendo 2 ótimos atores, o Adam Drive, a Scarlett Johansson, trazendo aquela separação, né, de um casamento, o casal está ali se separando, trazendo muitos impactos negativos, transtornos. É uma coisa bem realista, bem original, bem tensa.
Por ser um trama muito intenso, né, aquela coisa de separação, é um filme que não foge muito das origens, né, do dia a dia de casais que se separam. Eu diria que a porcentagem é baixa, mas porque outras obras cinematográficas estão na frente, que são filmes fantásticos, brilhantes. Este, Maria G História, ele chega onde tem que chegar, não mais do que isso. Então, é um filme que, se mostrasse algo a mais, seria já fugir das origens, né, da originalidade. Então é um filme que só vai mesmo ser indicado por ser muito bom, por ser original. Apenas isso. Outro filme da plataforma Netflix é O Irlandês. O filme tem 3 horas e meia, tem uma ótima edição, não ganhou nada no Globo de Ouro e acredito muito que não ganhe nada aqui no Oscar. Não porque eu acho, sendo porque eu acho que é um filme que ele não vai ter muitas chances, né? Eu acho que o pessoal lá que vota não curtiu muito. É um ótimo filme, traz um elenco de primeira, traz umas 2 boas histórias sobre a máfia e o personagem interpretado pelo Robert De Niro. Mas, na minha opinião, não ganha o Oscar, sendo porque explorou muito aquela coisa da história do personagem do Robert De Niro e aquela coisa da máfia, da corrupção, da hierarquia, foi pouco explorado, né? Há uma maneira que eles exploram, mas não é tão escancarado assim. Algumas coisas eles podiam ter trazido mais. O filme tem 3 horas e meia, então há uma priorização maior no personagem do Robert De Niro e talvez seja por isso, né? Eles exploraram um pouco do núcleo central da história sobre a máfia e desenvolveram mais aquela história dramática sobre o personagem do Robert De Niro. Bom, e a porcentagem é fraca mais por causa disso. Mas, repito, O Irlandês é um ótimo filme e merece ser indicado. É uma pena que eu acho que não deva ganhar como melhor filme. Outro filme que está para ser indicado, mas eu acho que não vai ganhar por falta de vaga, né, ou até de produção, é O Parasita. O Parasita é um filme estrangeiro que está concorrendo, pode ser que ganhe como melhor filme estrangeiro, mas aqui concorrer com 1917 Coringa é muito difícil. É um ótimo filme que traz um ótimo trama entre as famílias, tentando ali se infiltrarem. Para quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando, mas o filme não oferece muitas coisas. Ele oferece uma ótima trama e apenas isso. E aliás, é um dos melhores roteiros que eu já vi escrito. O filme tem bom desenvolvimento com os personagens. A cinematografia, algumas vezes, ela é muito boa. Há umas jogadas de câmera que acabam focando alguns personagens que têm destaque, mas o filme não pode oferecer mais do que isso. É um ótimo trama, com ótimos personagens, então a porcentagem fica baixa. Eu acho que não ganha o Oscar por falta de alguns elementos que nem tinha como ali implantar. Coringa! Bom, Coringa trouxe um ótimo filme, né? É um filme que traz sobre o personagem lá da DC, o vilão do Batman. As adaptações deram muito certo, né? O Joaquim Phoenix está ótimo, que na minha opinião é um dos melhores atores do ano, se não for o melhor. Mas o filme ele traz muito sobre o personagem, né? Trazendo a sua origem, a sua transformação etapa por etapa, até ele se transformar naquele Coringa. Uma das ótimas coisas que o filme apresentou foi a origem, a transformação do personagem, né? Você vai entendendo as coisas que vão acontecendo com o Coringa, né? Antes de ele se transformar naquele psicopata, a sua doença, os seus problemas mentais, o seu estado psicológico, tudo isso você vai entendendo por etapa, as suas ações. O filme não é tão violento, ele traz algumas cenas, claro, mas tem uma reação atrás de uma cena do personagem, você acaba compreendendo e aceitando. E visualmente, vamos dizer assim que o design de produção é ótimo, figurino, maquiagem e outros elementos. O filme ele traz muitas coisas boas, a margem de erro desse filme é pouquíssimo. É um filme que priorizou muito o personagem, o Joaquim Phoenix, ele está praticamente 100% no filme, né? 90% e 94% durante o filme. Então o filme é só dele, ele não comete erros, ele não desliza. Tudo que acontece em volta, o que ele provoca e as coisas que são provocados através e contra ele dão certo. Então é um ótimo filme, né? Se ganhar não será ali nenhuma surpresa, se perder dará lógica para apenas um filme. Que aliás o filme é 1917, que na minha opinião é o favorito. Talvez Coringa vença, mas eu acho que se Coringa não vencer como melhor filme,
Somente 1917 pode levantar o Oscar. Outro filme seria uma coisa muito bizarra, né? Muito contraditória. 1917 traz uma ótima direção, uma ótima fotografia, um design de produção excepcional, trilha sonora, ótimos personagens, um roteiro de se invejar. Há várias camadas que você vai ali se precipitando durante a história, você fica entretido, você acaba comprando a ideia da história, dos personagens. O filme é dramático, ele é tenso, ele tem aquela ação de guerra, então muitas coisas aqui dão certo, para não dizer quase tudo. Alguns deslizes que não são graves, mas o filme ele merece ser indicado e merece, na minha opinião, ser o vencedor do Oscar. Como eu disse, se 1917 não vencer, só pode perder apenas para o Coringa e vice-versa para o Coringa. São dois ótimos filmes que apresentam tramas diferentes. Você que gosta de filme de guerra, 1917 é a sua cara. O filme ele vai te enchendo, ele é inchado, mas ele não é entediante. E cada arco, cada ato tem uma surpresa, tem uma genialidade que torna o filme mais assistível. Bom, galera, e para encerrar a conclusão de tudo, o meu preferido e a minha aposta é 1917. Eu colocaria atrás Coringa, que se ganhasse não seria nenhuma surpresa, mas eu acho que deve ser por alguns detalhes técnicos. E os restantes dos filmes são bons, merecem ser indicados, mas eles não têm força suficiente para levantar a estatueta. E eu não mencionei dois filmes aqui. Primeiro é Jojo Rabbit, que eu ainda não assisti, mas as especulações, as pesquisas que eu andei fazendo sobre esse filme é que esse filme é muito bom, mas a chance de levantar a estatueta é quase impossível. É um filme que traz uma ótima produção, uma ótima história e um ótimo personagem. Para quem já viu, esse filme já foi da sua estreia lá, né, em alguns países antecipados, tem até crítica em outros canais. É um filme que eu ainda pretendo assistir, mas já antecipo, né? Não coloco ele para disputar o grande Oscar. E isto serve também para o Escândalo, que eu também ainda não assisti. O filme tá para sair já, para ter a sua estreia. É um ótimo filme pelo que estão dizendo por aí, mas trazer também como um Oscar, né? Há muitas especulações que esse filme não é tão bom assim, não é fantástico. Merece estar ali entre o bolos de indicados, mas pelo que andaram falando e muitas notícias sobre esse filme, ele não chega perto de Coringa em 1917. Bom, galera, o Oscar chega, tá faltando muito pouco e até lá ainda devo trazer a última crítica, né, sobre atriz e atores. Fora isso, eu acho que não vale muito a pena trazer análises. Melhor roteiro, melhor maquiagem, não, acho que isso aí são detalhes que, claro, engrandecem um filme, mas o ponto forte são esses, né? Melhor direção, melhor filme, melhor ator e melhor atriz. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Bonnie Dani termina por aqui.